Fala pessoal, eu estou aqui para o terceiro vídeo dessa série sobre técnicas de avaliação e agora eu queria falar para vocês um pouquinho a respeito dos protocolos de testagem, tá? Quem sabe esses sejam os protocolos mais úteis quando a gente fala de educação física, ou pelo menos aquele que você mais percebe os profissionais utilizando, porque são os protocolos onde você vai avaliar as capacidades físicas, capacidades coordenativas, cognitivas e assim por diante. A avaliação da flexibilidade, da força, da resistência, da agilidade, ou seja lá o que você quer avaliar. Entretanto, é importante a gente saber que a gente tem que escolher testes que realmente nos permitam ter essa capacidade de avaliar. A gente não inventa testes, a gente seleciona testes que já são validados. Todo teste ele nasce de um processo científico para sua construção. E esse processo não é simples, né? Mas dá para a gente uma segurança na hora da utilização desse teste. Então, quando você quer avaliar a capacidade cardiorrespiratória de alguém, você não coloca a pessoa simplesmente para correr por um tempo. Você escolhe um teste de corrida que consegue te dar essa informação. Você quer avaliar a força muscular, você não simplesmente pede para a pessoa levantar um peso. Existe um teste, um protocolo específico para você fazer isso. E a gente precisa entender um pouquinho sobre como esses protocolos são construídos para que a gente possa ter uma noção melhor de como escolhê-los. E é por isso que eu quero falar inicialmente para vocês a respeito das escolhas dos testes e do conceito de validade e fidedignidade. Então, o que seria um teste perfeito, um teste ideal, né? Ou muito próximo disso? Um teste que te dá uma alta fidedignidade e uma alta validade. E o que é o conceito de validade? Validade diz respeito ao teste te informar como resultado o mais próximo possível daquilo que está acontecendo na realidade. Então, uma balança para medir a massa corporal, ela é válida quando alguém de 80 quilos sobe nela e o valor que aparece ali no painel é 80 quilos. Então, ele está com um valor muito próximo da realidade. Um teste ele é fidedigno quando ele acaba sendo muito reprodutível. Essa mesma pessoa de 80 quilos, se subir 10 vezes na balança, tem que aparecer 10 vezes os 80 quilos. Então, usando o exemplo de um tiro ao alvo, a gente consegue ver o conceito de validade e de fidedignidade. Aqui embaixo eu tenho o teste ideal. Né? O objetivo do tiro ao alvo é acertar o mais próximo do alvo possível. E você vai ver que nesse conceito aqui, além de muito preciso, né? Muito válido, ele foi muito reprodutível, foi sempre do mesmo ponto. Então ele foi muito fidedigno. Os testes que a gente normalmente utiliza para fazer a avaliação das diferentes capacidades físicas, eles têm um mínimo de validade e fidedignidade. Nenhum teste é perfeito, nenhum teste te dá 100% de certeza, mas a gente consegue utilizar testes que no final das contas são o mais próximos possíveis disso aqui. Percebam como em qualquer outra situação, a gente teria resultados que poderiam interferir negativamente na nossa capacidade de avaliar. Aqui do lado, eu tenho algo que é muito fidedigno, ou seja, extremamente reprodutível, mais até do que esse. Mas em compensação não é válido, porque o objetivo é acertar no centro do alvo, né? Ou pelo menos acertar ao redor do centro do alvo a maior parte das vezes possível. Nessa condição, eu tenho um teste que reproduz sempre o mesmo resultado, o mesmo resultado, o mesmo resultado, só que é um resultado errado. Tá? Também não serve. Nessa condição, eu tenho o contrário. Eu tenho um teste que não é reprodutível, né? Porque eu não tenho o mesmo ponto todas as vezes, todos os tiros, cada vez é num local diferente, mas ele é válido. Porque praticamente todos os tiros estão dentro do alvo. Então, eu tenho validade, mas eu não tenho fidedignidade. E na última condição, eu não tenho nem uma coisa nem outra. Né? Eu tenho tiros espalhados longe do centro. Então, eu não tenho nem fidedignidade e nem validade. Toda vez que você escolhe um teste que não é validado, um teste que você não tem a comprovação científica de que ele é útil, que você inventou, né? Toda vez que você inventa um teste para uma capacidade física qualquer, você corre o risco de estar em uma dessas três condições. E é isso que a gente tem que evitar. Então, dentro dos protocolos de testagem, a importância de você escolher testes válidos é para que você tenha
uma garantia maior do que o que você está usando tem essa capacidade, tá? De, além de te dar o resultado mais próximo do resultado real, ainda oferecer uma certa reprodutibilidade. A gente vai nas próximas aulas, nos próximos vídeos, observar e discutir a respeito de alguns testes específicos para algumas capacidades físicas específicas, tá? Se você tem dúvida a respeito desses conceitos, por favor, deixe os comentários aqui no vídeo e eu fico à disposição para o mais rapidamente poder responder. Beleza, galera? Grande abraço e bons estudos!